É verdade que existem muitos artistas atualmente que são amados por uma multidão de fãs e que com certeza já deixaram sua marca na história, seja na música ou nas artes cênicas. Mas poucos artistas no mundo já chegaram a ser reconhecidos como o rei ou a rainha na sua área de trabalho. Michael Jackson se tornou o rei do pop nos anos 80 e até hoje, mesmo após sua morte, é lembrado por muitos fãs que são apaixonados por suas músicas e danças icônicas, que impactaram toda uma geração de artistas inspirados no seu trabalho. Talvez nunca mais exista ninguém igualado a Michael Jackson, seja pelo seu talento para a dança ou pela genialidade das suas músicas. Mas é bem verdade que o seu trabalho já está eternizado na história e no coração de todos nós. E como todos os grandes artistas que já foram falados aqui no canal, Michael Jackson começou a sua carreira bem lá de baixo, enfrentando as dificuldades da pobreza e vários problemas com o próprio pai para se tornar a lenda que nós conhecemos hoje. Vamos conhecer um pouco da história do eterno rei do pop? Hoje a nossa história é sobre o Michael Jackson. Fica com a gente até o final desse vídeo. Michael Joseph Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958, nas redondezas de Chicago, em uma cidade chamada Gary, em Indiana, nos Estados Unidos. Ele é o terceiro filho mais novo de 9 irmãos, frutos do casamento de Joe Jackson e Catherine Jackson. O pai dele era guitarrista de uma banda de blues, quando conheceu Catherine, que cantava e tocava piano na banda. Os dois se casaram e tiveram que deixar a música um pouco de lado para dar uma condição de vida melhor aos 9 filhos. Após largar a música, Joe passou a trabalhar como operador de um guindaste em uma fábrica de aço e Catherine se tornou dona de casa, fazendo alguns bicos de vez em quando para ajudar a pagar as contas do mês. Mas apesar de todos os problemas financeiros e de Joe e Catherine terem se distanciado do mundo da música como meio de vida, ela ainda estava bastante presente como um sonho de Joe para os filhos. Ele era bastante rígido com os filhos quando o assunto era música. Joe tinha o hábito de colocar os garotos para ensaiarem todos os dias para que eles se tornassem músicos de sucesso. Michael chegou a contar em algumas entrevistas que seu pai chegava até a bater nos garotos se eles não dessem o máximo de si, e que muitas vezes ele sentava em uma cadeira com um cinto nas mãos por horas e horas vendo os garotos ensaiarem, chegando a punir os filhos se eles cometessem algum deslize ou fizessem corpo mole. He practiced us with a belt in his hand, and if you miss a step, expect to be O cantor chegou a contar em sua biografia que a figura de seu pai o aterrorizava de tal forma que às vezes ele até vomitava com medo das punições do pai. Ele conta também que quase toda a sua infância foi tirada dele, que tudo que ele lembra quando criança era ensaiar mais e mais todos os dias. Todas as acusações de Michael contra o seu pai foram desmentidas pelos irmãos, que alegavam que ele não era tão rígido assim e que tudo que ele fez foi pensando neles. O primeiro grupo musical criado por Joe com seus filhos foi batizado de Jackson Brothers, que tinha como integrantes os irmãos mais velhos de Michael, Jack, Tito e Jermaine. Joe percebeu que o talento dos filhos era especial, mas faltava alguma coisa para o grupo começar a chamar a atenção no mundo da música. E a sua ideia para renovar a equipe foi incluir Michael e seu irmão Marlon como cantores de fundo. E assim, em 1964, estava criado o icônico grupo Jackson 5. O grupo começou a ganhar destaque em 1965, quando os garotos venceram um show de talentos e o nome do grupo passou a ser conhecido em toda a região. Os Jackson 5 fizeram um tour pelo meio oeste dos Estados Unidos, fazendo vários shows de sucesso em bares e casas de show. Em 1967, eles ganharam uma competição para grupos amadores que abriu várias portas para o grupo, fazendo com que eles fossem reconhecidos por quase todo o país, o que passou a chamar a atenção de algumas gravadoras. Uma dessas gravadoras foi a Motown Records, que apostou suas fichas no grupo de garotos e lançou seu primeiro single chamado de Big Boy em 1968, além de outras músicas que passaram a alavancar a carreira dos meninos e eles começaram a fazer bastante sucesso. Em 1969, a Motown Records achou que havia chegado o momento dos Jackson 5 aparecerem na TV. A apresentação rendeu bastante elogios para o grupo, principalmente para o caçula dos meninos, um garotinho chamado Michael Jackson. A revista Rolling Stone chamou Michael na época de pequeno prodígio, com um enorme talento para o canto e para a dança. A revista chegou a dizer que o pequeno Michael até ofuscava os irmãos mais velhos nos palcos.
Em janeiro de 1970, a música I Want You Back se tornou o primeiro single do grupo a ficar entre os 10 maiores da Billboard, além do grupo emplacar 3 outros singles no top 100. No meio tempo, a Motown reconhecia o enorme dom que o Michael possuía e colocava o garoto em projetos solos que faziam bastante sucesso, mesmo longe da sombra do grupo de irmãos. O grupo permaneceu intacto até 1975, quando Jermaine resolveu sair dos Jackson 5 para seguir carreira solo. Nessa época, Michael já se destacava bastante dos seus irmãos. Era ele quem fazia as composições de todas as músicas do grupo de seus álbuns solo, e quase todas as músicas se tornavam sucessos instantâneos. Em 1978, ele resolveu se arriscar no mundo dos palcos, mas dessa vez como ator. Michael participou do filme musical O Mágico Inesquecível, onde ele atuou e cantou ao lado de Diana Ross. Durante as filmagens, Michael acabou sofrendo um acidente e ferindo seu nariz, o que afetou seu fôlego, fazendo com que ele precisasse de várias cirurgias ao longo dos anos para corrigir a lesão. Além do acidente, o filme ainda foi um fracasso de bilheteria, mas serviu para apresentar Michael para o novo mundo de pessoas que reconheciam seu talento. E uma dessas pessoas era o Quincy Jones, que participou dos 3 maiores sucessos de Michael Jackson durante sua carreira. E o primeiro maior sucesso do cantor veio logo no ano seguinte, em 1979, quando Michael Jackson lançou seu álbum Off the Wall. O álbum fez um sucesso estrondoso na época, ficando em terceiro entre os 100 maiores da Billboard e vendendo 20 milhões de cópias no mundo todo, além de premiar Michael com um Grammy em 1980. Depois do estouro do álbum, já era claro que Michael não se encaixava mais nos The Jackson e que cada vez mais ele se distanciava do grupo de irmãos para seguir carreira solo. Michael passou a cantar com os grandes nomes da música mundial, como Freddie Mercury e Mick Jagger, mas o sucesso que realmente firmou Michael Jackson como um dos maiores cantores da história aconteceu em 1982, com o lançamento do álbum Thriller. Thriller revolucionou o mundo da música e a carreira de Michael Jackson. O álbum, que vendeu 70 milhões de cópias mundialmente, é até hoje o álbum mais vendido da história dos Estados Unidos e da música mundial. O álbum, que continha grandes sucessos do artista como Billie Jean, Beat It e Thriller, conseguiu o feito de colocar o nome de Michael Jackson em primeiro lugar na Billboard por 37 semanas seguidas, além de premiar o cantor com 8 Grammys e 8 American Music Awards. Michael Jackson, que havia alcançado um feito histórico, foi consagrado a partir daquele momento como uma das lendas da música. Por conta do sucesso estrondoso, naquele mesmo ano, Michael Jackson recebeu sua primeira indicação ao Grammy e acrescentou ao seu repertório um dos passos mais icônicos da sua carreira, o famoso Moonwalk, que foi apresentado em um show para a TV que o cantor fez para um canal da MTV. A repercussão do álbum foi tanta que Michael até ganhou um prêmio da Casa Branca do presidente Ronald Reagan, além do cantor ganhar a sua tão sonhada estrela na calçada da fama. No mesmo ano, Michael fechou um dos maiores contratos para campanhas publicitárias da história dos Estados Unidos. Ele recebeu 5 milhões de dólares, o equivalente a quase 13 milhões nos dias de hoje, para que a empresa pudesse utilizar a sua música e a sua imagem nos comerciais publicitários. Em uma dessas gravações dos comerciais da empresa, Michael sofreu um acidente com um show pirotécnico do palco, fazendo com que ele sofresse queimaduras muito graves no rosto e na maior parte do seu couro cabeludo, deixando o artista parcialmente careca. Muitos dizem que esse acidente foi responsável por mudar tudo na vida e na carreira de Michael Jackson. Ele passou a tomar muitos analgésicos por conta das dores intensas que ele sentia, além de se submeter a diversas cirurgias no rosto e no corpo. As cirurgias que ele realizou no nariz sempre foram as que mais chamaram a atenção dos fãs e da mídia. Outra característica que chamava cada vez mais atenção era em relação à pele do cantor, que vinha ficando cada vez mais clara ao longo dos anos. Existem muitos rumores relacionados às mudanças no tom da sua pele, e muitos acreditavam que Michael utilizava diversos produtos químicos para torná-la mais clara. Michael já contou em diversas entrevistas que ele passou por um tratamento devido a ter sido diagnosticado com lúpus e vitiligo, que são doenças que alteram a coloração da pele. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. Is something that I cannot help. Ele chegou a contar também que tinha que usar vários tipos de maquiagem pesada para esconder as marcas de seu rosto, tanto das marcas das doenças quanto das queimaduras que ele havia sofrido. E por isso optou por esse tratamento radical para tratar as doenças, o que fez com que sua pele ficasse mais clara ao longo dos anos. Outro ponto que fazia Michael estar sempre na mídia era sua paixão por caridade. O cantor é reconhecido por ajudar muitas instituições
humanitárias e muitas vezes chegava a doar grande parte da renda dos seus shows para ajudar os mais necessitados. O Guinness Book até premiou ele como o maior mantenedor de campanhas de caridade, participando de 39 campanhas. Calcula-se que em toda a sua vida, Michael Jackson tenha doado cerca de 500 milhões de dólares para instituições de caridade. Após o lançamento de Thriller em 1982, o próximo álbum de Michael só viria em 1987. Álbum esse que foi batizado de Bad. E sendo esse mais um trabalho com a marca de Michael Jackson, não podia se esperar nada mais nada menos que outro sucesso astronômico do cantor. Bad vendeu mais de 40 milhões de cópias no mundo todo, com destaque para as músicas Multicriminal e Bad, que ficaram entre as 10 maiores da Billboard na época. Michael também resolveu comprar em 1988 um pequeno terreno de 11 km² para construir a sua casa. Mas Michael não construiu só uma mansão para morar com a família. Ele também construiu no terreno uma roda gigante, um carrossel, uma montanha-russa, um cinema e um zoológico particular. O local foi nomeado de Neverland Ranch, ou Rancho da Terra do Nunca, assim como nas histórias de Peter Pan. Além de fechar um dos maiores contratos da história dos Estados Unidos com a Sony em 1991, no valor de 65 milhões de dólares, equivalente a 124 milhões nos dias de hoje. No mesmo ano, ele lançou Dangerous, que foi o seu 8º álbum da carreira e o 3º maior sucesso. Mas o sucesso de Dangerous foi rapidamente abafado por um escândalo envolvendo o cantor, que foi acusado em 1993 de ter supostamente abusado de um garoto de 13 anos. O caso foi arquivado em 1994 por falta de provas, e Michael foi inocentado das acusações, acusando o pai do garoto de tentar extorquí-lo. Michael também cancelou a turnê de Dangerous, por conta dos problemas físicos que ele vinha sofrendo devido ao uso de remédios para suas dores constantes. Em 1995, ele se casou com a filha do cantor Elvis Presley, mas o casamento dos dois só durou por um ano. A mídia chegou a acusar os dois de terem feito um casamento de interesses. Michael para abafar as acusações que ele havia sofrido e a Lisa para se promover como uma cantora em ascensão. Muitos afirmam também que esse foi o ano em que a carreira de Michael começou a entrar em declínio, devido aos escândalos que afetaram a sua imagem ao longo dos anos. Michael continuou lançando vários outros sucessos, mesmo entrando em cada vez mais reclusão e aparecendo cada vez menos nas grandes mídias. Cada vez que o cantor reaparecia ao longo dos anos, a sua aparência era sempre o maior assunto, comentado pela mídia e pelos fãs. Além da imagem dele estar cada vez mais defasada quando o assunto não era música. Michael não perdia a oportunidade de fazer mais uma de suas bizarrices, que sempre era um prato cheio para a mídia falar do cantor. A mais icônica de todas aconteceu em 2002, quando ele balançou seu filho Prince Michael, que estava com apenas 9 meses, na sacada de um hotel em Berlim. O fundo do poço de Michael Jackson aconteceu em 2003, após novas acusações de outros adolescentes contra o cantor. O cantor foi absolvido novamente dos crimes em 2005, além de entrar em reclusão total, aparecendo muito raramente em locais públicos e perder diversos contratos publicitários que levavam seu nome. Michael também sofreu com as contas acumuladas, que somavam quase 400 milhões de dólares, tendo que se desfazer de grande parte de seus bens e ter que fechar o rancho Neverland por conta dos gastos. Em 2008, apesar de todas as especulações sobre a sua crise financeira e estado de saúde, Michael anunciou que estava preparando uma nova turnê de shows em conjunto com o lançamento do seu novo álbum, e os ingressos para o show do cantor venderam como água no deserto, chegando a 1 milhão de vendas em menos de 2 horas. Michael começou a preparar sua volta por cima com várias novas músicas, e ele estava disposto a dar tudo de si, pois segundo ele, aquela seria a sua última turnê antes dele se aposentar oficialmente. Mas Michael não conseguiu finalizar sua carreira como ele havia planejado, pois em 25 de junho de 2009, o mundo se despedia de Michael Jackson. O cantor foi declarado como morto às 2h26 da tarde na sua mansão em Los Angeles. Ele sofreu um ataque cardíaco devido a uma overdose de remédios para dormir que ele havia tomado na noite anterior. A repercussão da morte do cantor foi tão grande na internet que gerou um aumento de 20% do tráfego mundial, ocasionando travamento de sites e lentidões
aptidões históricas em serviços como o Google e o Wikipedia. O funeral de Michael Jackson aconteceu em 7 de julho. Estima-se que cerca de 3 bilhões de pessoas acompanharam o funeral do cantor pela TV e pela internet, e que foi um dos eventos mais assistidos da história da humanidade. Michael deixou uma fortuna estimada em 1,2 bilhões de dólares para os seus filhos Paris Jackson, Michael Jr. e Prince Jackson, e para sua mãe Catherine Jackson. O rei do pop recebeu durante sua carreira cerca de 140 premiações relacionadas à sua música. Dentre essas, 13 Grammys, que é o maior prêmio musical dos Estados Unidos. Michael também deixou um legado como um dos maiores cantores da história mundial, apesar de sempre estar envolvido em polêmicas e escândalos. O exemplo que o cantor deixou para os fãs e para uma nova geração de cantores é inigualável. Michael Jackson é um exemplo de que o dom natural, o esforço e a perseverança em um objetivo final podem realizar coisas extraordinárias. Gostou da história de vida do rei do pop? Se você curtiu a história do cantor, ajuda a gente deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal. Isso nos motiva a continuar trazendo mais histórias legais como essa. E se você tem alguma sugestão pra gente, não esquece de deixar seu comentário aí embaixo. Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Um beijão e até a próxima!